Noite, queridão, queridona. Já abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Vá se identificando aí com o texto. Eu sempre desafio o pessoal a folhear o texto, ler o texto, antes de vir, durante a semana, para se habituar, não é? Você sabe que o crente, amados e amadas, precisa ler a Bíblia, não é? Essa semana eu falei com um grupo de alunos de que a Bíblia, ela conversa com ela mesma. Estava falando sobre esse princípio tão caro à teologia reformada, ou que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e eu estava conversando com eles, dizendo o seguinte: você precisa ler a Bíblia, um livro, junto com o outro. E como foi bom hoje, na minha devocional, ler o livro de Eclesiastes, reler, não é, obviamente, depois reler o livro de Colossenses, a carta aos Colossenses. Porque são dois contextos distintos de alma humana. Em Eclesiastes, uma alma humana inquieta em busca de um sentido para a vida, que agita o coração, que se apercebe no vazio da existência, que compreende que a sua correria era uma canseira que dava dó, e ele se sentia como que correndo atrás do vento, porque não havia nada debaixo do sol que fazia a vida dele ter significado. Tudo era vaidade. Aí fui para Colossenses e vi a grandeza, beleza, sublimidade de Jesus, da sua graça, como foi cantada aqui, um hino muito bem escolhido pelo irmão João. E como que essa carta, amados, ela é cheia de Cristo. É uma carta cheia de Cristo. A grande ideia da carta como inteira é: nossa nova vida em Cristo é a única vida dignamente vivida. Nossa nova vida em Cristo é a única vida dignamente vivida. O coração da carta aos Colossenses, texto-chave, na minha compreensão, é o capítulo 3, verso 11. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Por isso que essa série eu coloquei o nome Cristo é tudo para mim. Nós vamos trabalhar aí nesses próximos 2, 3 meses nessa carta. E você vai se encantar junto comigo acerca deste tratado de cristologia, da doutrina de Cristo. Possivelmente Paulo nunca esteve em Colossos. Colossos, para quem não observou ainda no mapa do mundo do Novo Testamento, está ali junto a Laodiceia e Hierápolis, num raio de 18 quilômetros, e distante cerca em torno de 120 quilômetros de Éfeso. Todas essas cidades que eu citei para você, que pertenciam à Ásia Menor, hoje estão no país chamado Turquia. Colossos fica no oeste
da Turquia. A região mais atingida pelo terremoto dessa semana foi a região central da Turquia. Colossos faz fronteira com a Grécia. A região atingida pelo terremoto faz fronteira com a Síria. E por incrível que possa parecer, vocês ouviram telejornais, a Turquia está acostumada com terremotos. Colossos, por exemplo, anos depois da escrita desta carta, foi totalmente destruída também por um terremoto. Talvez a própria palavra colosso, né, algo colossal, era uma cidade que havia sido, talvez, bem fortificada, mas que já à época de Paulo estava bem devastada por várias questões. Era uma cidade cosmopolita no sentido de cultura. Havia muitos judeus, era dominada pelos romanos, mas se orgulhava de uma herança grega na filosofia. Você deve estar pensando, mas pastor, se Paulo não plantou a igreja de Colossos e nem esteve lá, quem plantou? Um discípulo de Paulo chamado Epáfras, que tudo leva a crer que em Atos 19, quando Paulo estava pregando em Éfeso, Epáfras ouviu a mensagem de Paulo, voltou para casa e fez aquilo que todo cristão deveria fazer. Se não há cristãos onde eu moro, a minha casa vai ser uma igreja. E a história testemunha de que Epáfras, ele era um homem de Deus que plantou não apenas a igreja em Colossos, mas há quem diga em Laodiceia, que vai receber uma carta depois, que não é muito boa, de Jesus, anos depois, algo em torno de 30 anos depois dessa passagem, desse contexto da carta aos Colossenses, que Apocalipse foi escrito, vamos colocar nos anos 90, e esta carta foi escrita nos anos 60, depois de Cristo, e Herápolis também. Havia na igreja de Colossos algumas questões muito sérias. Tentando construir o contexto dessa carta, que é do mesmo tempo da carta de Paulo aos Efésios, Filipenses e Filemão, Paulo está preso em Atos capítulo 28, termina dizendo que Paulo chega em Roma, finalmente, prega e é preso. Ele aluga uma casa num bairro afastado do centro, e lá ele está tendo uma liberdade condicional, uma espécie de, hoje nós chamaríamos de prisão domiciliar. Só que não é como a de hoje, tornozeleira eletrônica, não. Tinham guardas que se revezavam, Paulo estava algemado. Por isso que ele vai terminar o livro de Colossenses dizendo, lembrai-vos das minhas algemas. E ele vai dizer também aos filipenses, olha, os meus irmãos, vendo as minhas algemas, têm tido muito mais coragem para testemunhar do Evangelho. Era o tempo, amados, dos crentes raiz, não é? Aqueles que quanto mais sofriam, mais cresciam. Porque não há alegria cristã que não tenha sido formada no solo da adversidade. Se é alegria cristã, é formada no solo da adversidade. Guarda isso aí. Então Paulo recebia visitas. E tudo leva a crer, numa crítica da gente reconstruir o contexto da carta, que Epáfras vai visitar o apóstolo Paulo em Roma. E nesta viagem, ele comenta de que a igreja aos Colossos estava enfrentando uma heresia, falsos ensinos. A igreja em Colossos não era uma igreja perseguida politicamente,
havia uma certa liberdade religiosa, como existe hoje na Turquia. Daqui a pouco eu vou entrar em detalhes. Na Turquia há uma liberdade religiosa. Só que me permita falar num tom meio bem-humorado, mas é sério, peronomútil, não é? Porque é uma liberdade religiosa, mas na identidade hoje de cada habitante da Turquia está dizendo a sua religião. Então, se ele se converte ao cristianismo e vai mudar a sua identidade, há uma burocracia para que isso aconteça, ele perde o emprego, se ele é casado, ele corre o risco de perder a esposa ou o marido, e há uma lei, inclusive, que proíbe que estrangeiros cristãos se casem com mulheres muçulmanas. Isso hoje, na Turquia, do Erdogan, o ditador daquele país. Nós estamos falando do ano 60 depois de Cristo. Mas não havia uma perseguição tão severa, até mesmo porque a maior parte da perseguição ao cristianismo feita pelo Império Romano vai ser a partir do final do primeiro século, né? Mas havia uma mistura, uma infiltração de falsos ensinos. Uma mistura entre filosofia grega, rituais judaicos, folclore romano. Era a heresia de Colossos, uma heresia tão sutil que um comentarista que eu estive pesquisando disse o seguinte: não era necessariamente uma tentativa de eliminar Cristo da religião, mas sim mostrar que ele não é o único Salvador dos homens. Ele é apenas um dos seres criados. Cristo seria, segundo essa heresia, maior que os homens, mas menor que Deus. Apenas um dos muitos mediadores. Nesse entendimento, então, essa heresia ensinava que Cristo não era totalmente Deus. Despojava a sua deidade essencial. E com isso a obra propiciatória, expiatória de Cristo no Calvário também era, de fato, minimizada. Como era uma mistura, me permita essa expressão, uma mistura de carimbó, havia obras também de justiça, rituais judaicos, ascetismos, isto é, legalismos do tipo, Paulo vai dizer nessa carta, não é? Não proves, não toques, não manipules, não faça isso, nem faça aquilo. Legalismos, um culto insano aos anjos, como a igreja batista, não, mas a igreja de Colossos gostava de cultuar anjos, não é? Então era uma mistura de misticismo, com legalismo, com abuso da carne, com imoralidade sexual, enfim. Esta carta, amados, e o outro pastor foi muito feliz ao dizer, foi escrita a uma igreja que corria perigo. Só que não era um perigo de perseguição, de morte, mas muito pior do que isso. Porque, amados, a perversão doutrinária é pior do que a perversão moral ou física. Porque ela vai corroendo por dentro os valores. Uma sociedade, ela só cai por conta de perversão de valores. Antes dos muros de Roma caírem, já havia caído os valores da civilização ocidental. Padrões relacionados aos valores cristãos.
A nossa sociedade, amados, ela está do jeito que ela está, porque nós não temos mais absolutos. A igreja aos Colossos corria perigo porque ela estava sendo atacada nos valores profundos da doutrina de Cristo. Por isso que Paulo fala que Cristo sempre terá a preeminência, pois Ele é o Senhor por meio de quem tudo foi criado. Então esse é o sentido da carta aos Colossenses. Mas eu cometi um equívoco e não vou estar trazendo o PowerPoint para vocês agora. Nós vamos ler os versos de 1 a 12, porque nós vamos entender como que Paulo começa a sua carta, fazendo duas coisas. Vamos ser muito práticos, direto. Olha só como que Paulo era sábio. Primeiro ele agradece pelo que a igreja havia mantido, preservado. Ele não começa atacando a heresia. Se fosse eu, talvez, e alguns aqui, já começaríamos detonando. Ele vai fazer isso a partir do capítulo 2. Ele começa agradecendo porque essa igreja era uma igreja marcante. Tinha marcas de valor naquela igreja. E segundo, ele ora por essa igreja para que ela se mantivesse fiel. E é isso que a gente precisa aprender nesta noite. A sermos uma igreja marcante e a sermos uma igreja com bom testemunho diante da nossa sociedade. Vamos ao texto? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos e por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Uma igreja marcante, né? Por esta razão também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Deus, por favor, comunique a tua palavra ao teu povo, de maneira clara, direta. Queremos ouvir de ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. O que caracteriza uma igreja valorosa? Ela é marcada pelos valores de Deus e ela testemunha dignamente de sua herança espiritual. Paulo começa a sua carta, nos versos 1 a 8, exaltando as marcas que ele via nessa igreja. A saudação
é muito próxima da saudação à carta aos Filipenses e à carta ao Filemão. Ele se identifica como apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, uma expressão que ele vai repetir também depois. Tudo acontece, amados, na igreja do Senhor Jesus, pela vontade de Deus, inclusive, ou sobretudo, as coisas ruins. Paulo estava preso, mas estava avançando. Paulo vai escrever aos Filipenses, mesmo contexto, dizendo o seguinte: olha, irmãos, eu quero que saibais que as coisas que me aconteceram, elas estão contribuindo para o progresso do Evangelho. Paulo não está sozinho, eu, irmão Timóteo, possivelmente, amados, se Paulo estava algemado, ele não podia, obviamente, escrever, ele ditou a carta e o irmão Timóteo escreveu. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo e que estão em Colossos. Só preste atenção nisso. Era uma igreja que estava sendo assediada por falsos ensinos. Mas mesmo numa igreja assim, tem gente santa e fiel. Toda igreja que serve a Jesus, que é de Deus, obviamente, tem gente santa e fiel. Então Paulo diz: olha, eu estou escrevendo aos santos e fiéis. Quem são estes? Primeiro, os que estão em Cristo. E depois os que estão em Colossos. É o mesmo grupo. Só que primeiro é a nossa localização em Cristo. É a nossa posição em Cristo. Depois a nossa localização geográfica. Tem gente que diz: eu sou da igreja tal. Não, você é um crente em Cristo. E que está servindo na igreja tal. A primeira classificação, amados, designação de um crente é em Cristo. É uma expressão que Paulo vai repetir em todas as cartas. Fora de Cristo, os melhores santos se mostrarão pecadores e incapazes de ficar na presença de Deus. Nós só somos quem somos porque estamos em Cristo. Tudo é por conta de Cristo. Por isso que Paulo saúda aqui, faz a saudação normal, graça e paz. Graça, uma saudação que ele aprendeu com os irmãos gregos, e paz, que ele aprendeu com os irmãos judeus. Não é? Caris, no grego, shalom, no hebraico, graça e paz de Deus. E aí Paulo começa, queridão e queridona, a agradecer. Você quer ser uma pessoa abençoada e parte de uma igreja abençoada? Por favor, comece a agradecer, cara. Por que que você só olha o copo meio vazio? Paulo tinha tanta coisa para falar, porque eu fico imaginando, amados, me permita fazer essa reconstrução aqui histórica. Epáfras bate na porta de Paulo: Paulo, você pode atender? Eu estou preso, mas estou solto, porque Atos 28 vai terminar dizendo: e Paulo estava anunciando o evangelho. Qual é a última expressão de Atos, capítulo 28? Sem impedimento algum. Então ele tinha liberdade de receber. Paulo fala: Epáfras, senta aí, meu filho. O que você me conta? Pastor Paulo, a igreja de Colossos, tem uma turma lá que está me deixando careca, ensinando barbaridades. Eu ensino a mensagem no domingo, na segunda o endiabrado vai lá. Eu não sei mais o que eu faço. Já excluí meia dúzia, mas você tira um diabo, aparece outros diabos. Está uma luta, Paulo. Escreve uma carta, Paulo. Paulo chama Timóteo, depois de uma conversa, um café, quem sabe. Me permita, eu estou sendo assim bem reconstituindo aqui. Timóteo, pega o pergaminho. Timóteo, pega a caneta. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo quando oramos por vocês. Quem começaria uma carta, amados, que era um tratado de cristologia, de defesa, de apologia da fé, dizendo: eu sou grato por essa igreja? Quantas vezes, amados, nós só reclamamos, nós só murmuramos. Paulo identificou nessa igreja, amados, 3 marcas. Eu acredito que vocês, na minha leitura, já perceberam que essa igreja tinha. E essas 3 marcas Paulo identificava em outras também. Não é nada exclusivo, não. Paulo fala, versículo 4, ouvimos da fé que vocês têm em Cristo, do amor que vocês têm por todos os santos e da esperança que vocês têm guardado no céu. A fé na atmosfera do divino, o amor na comunidade dos santos e a esperança no reino da promessa. Paulo diz: olha, eu dou graças a Deus por vocês, porque vocês têm uma fé em Cristo. Vocês estão posicionados em Cristo. A despeito das dificuldades, da devastação que a cidade de Colossos estava, Carson, comentarista, vai dizer de que a despeito de Colossos ser uma cidade pequena, Paulo não escreve essa carta diminuindo o valor da igreja. Para Paulo, amados, não existia igreja pequena nem igreja grande. Igreja com orçamento lá em cima e igreja paupérrima. Tudo era igreja de Jesus, desde que os santos e fiéis estivessem em Cristo. E é fé. Eu também agradeço porque vocês estão vivendo o amor. Vocês amam uns aos outros. Epáfras deve ter contado para Paulo, porque Paulo só conhecia a igreja de Colossos pelos olhos e pelo coração de Epáfras. Paulo já havia testemunhado acerca de Epáfras, está lá no capítulo 4, último capítulo, versículos 12 e 13, Paulo diz assim: Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações, porque Epáfras ainda estava lá durante a escrita da carta. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E eu posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, e ainda pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Paulo está dizendo: vocês são uma igreja que ama, porque vocês têm um pastor que ama. A igreja não é muito diferente do seu pastor, amados. E esse é um desafio, e essa fala vem toda na minha direção, e dos líderes que estão aqui me ouvindo. Como você quer que os seus liderados amem se você não ama? Como que você quer que a igreja seja uma igreja que contagie pessoas se você é um cara que vive numa bolha? Fura a bolha, aumenta a caixa, tira a tampa da panela, bota a cara para fora. Amar dói, mas é necessário. Dói, mas cura. Era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que tinha amor, mas o texto vai falar também, no versículo 5, que era por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Lembro-me quando Pedro escreveu a sua carta aos crentes que estavam dispersos naquela região do Ponto, da Galácia, Antioquia, da Psídia, toda aquela região. Ele disse o seguinte: olha, vocês foram regenerados para uma viva esperança. 1 Pedro 1, 3. No versículo 4, Pedro fala: para uma herança que não pode ser destruída, não fica manchada, não murcha, que está reservada nos céus para vocês. Eu já tenho dito isso aqui, amados, até ficar rouco. Em algum momento da história
nós, como igreja do Senhor Jesus, perdemos o vislumbre do céu. Porque tem gente que gosta demais dessa terra. Nós precisamos, amados, crer que esta marca da igreja de Colossos precisa nos inundar o coração. Olha, versículo 5, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus, dessa esperança vocês ouviram falar, por meio do que? Da palavra da verdade do Evangelho. Não se prega o Evangelho sem falar sobre o céu. Eu não sei como é que tem gente que fala que prega o Evangelho, mas não fala sobre o céu. Que chegou até vocês. E aí olhe para mim, por favor. Paulo fala o seguinte, olha, e vocês não estão sozinhos, hein? Esse Evangelho está crescendo em todo mundo. É claro que é uma hipérbole aqui, né? Haviam lugares daquele tempo, assim como hoje, que não conhecem, mas é todo mundo que a gente conhece. Está avançando. Amados, o Evangelho é como fogo em mato seco. Assim como acontece em vocês. A graça de Deus está sendo ouvida e entendida. Vocês, versículo 7, aprenderam isso de Epáfras. Ele tem sido fiel. Ele tem contado a nós do amor que vocês têm. Paulo menciona, amados, se segure aí, de que o Evangelho estava produzindo fruto em todo mundo. Mesmo diante da perseguição e da oposição dos homens, amados. Mesmo diante de ataques dos de fora e de corrupção dos de dentro. Eu não vou ter tempo para falar daquilo que Deus está fazendo na Coreia do Norte, no Afeganistão, na Nigéria, o país mais populoso e mais rico da África, mais que os números de perseguição aumentaram consideravelmente. Vai faltar tempo para falar sobre o Sudão, sobre o Paquistão. Só para vocês terem uma ideia, amados, existem atualmente 360 milhões de cristãos ao redor do mundo que enfrentam perseguição e são discriminados. Discriminados. Isso é mais correto. O que significa que 1 em cada 7 cristãos enfrenta perseguição no mundo. Perseguição que pode ser extrema, severa ou alta. Agora, não vai dar tempo, mas eu vou falar alguma coisa. Na Coreia do Norte, está aumentando cristãos nas prisões. Mas, ao mesmo tempo, as igrejas domésticas estão sendo descobertas, fechadas, descobertas, fechadas, descobertas e fechadas. No Afeganistão, por exemplo, a situação melhorou um pouco, por quê? Não é porque diminuiu a perseguição, é porque os cristãos tiveram que fugir para salvar suas vidas. E os que estão lá estão segurando forte o bastião do Evangelho. Aleluia. Na Nigéria estão queimando templos, matando cristãos. Era 7º lugar, alguns anos no ano passado, hoje passou para o 6º lugar. Está à beira de um desastre dos países mais perseguidos, onde os cristãos são mais perseguidos. Mas não existe uma região no mundo que o cristianismo mais cresce do que na África. A Nigéria está vivendo um avivamento. Eu nunca vou entender. Nunca. Nunca. O Evangelho está crescendo no mundo. Em Mianmar,
situação continua piorando. Guerra civil, cristãos deslocados, refugiados. Mas o testemunho do Evangelho, que chegou no mesmo período que chegou no Brasil, sobrevive. Há uma igreja fiel naquele país. Por isso que quando Paulo está falando de uma igreja valorosa, ele não está falando de uma igreja rica em patrimônio. Ele não está falando de uma igreja que tem pregadores renomados, que tem deputados, senadores e pessoas influentes na sociedade. Quando Paulo está falando de igreja valorosa, ele está falando de igreja que tem fé, amor e esperança. Não é a igreja que prospera, é a igreja que sobrevive, que persevera. E o Evangelho cresce. A segunda parte, Paulo fala de uma igreja que é valorosa, porque tem testemunho para dar. E aí no versículos 9 a 12, Paulo ora, né? Toda a carta, Paulo, como aos Efésios, ele ora. Por esta razão também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês, de pedir que vocês, primeiro, transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento, para que vocês possam viver de maneira digna. Paulo está falando do pleno conhecimento da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, amados? Ele começou a carta dizendo que ele era apóstolo pela vontade de Deus. E agora ele fala, olha, vocês precisam transbordar do pleno conhecimento dessa vontade de Deus. Vocês precisam saber, e aquilo que ontem eu disse aqui na reunião que nós tivemos com alguns líderes, é o nosso desafio de fazer isso aos jovens, aos adolescentes, aos juniores, que eles entendam o porquê nós somos igreja. Esse pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu não vou à igreja como eu vou a um lugar. Eu sou a igreja onde quer que eu estou. Esse é o transbordamento do pleno conhecimento. Paulo está dizendo, coloque uma coisa, eu oro para que Deus lhes dê um derramamento de consciência. E aí ele vai falar, em toda sabedoria e entendimento. E eu gostei muito quando eu estava estudando esse texto, sabedoria a gente sabe o que é. Sabedoria é a capacidade de colocar em prática aquilo que a gente já sabe. Agora a palavrinha entendimento, sunesis no original, significa saber juntar as coisas, saber juntar pensamentos, saber juntar conceitos com filtro correto, com entendimento correto. A ideia que Paulo coloca aqui é de uma totalidade em Cristo. Repare comigo, ele vai falar aqui, ó, pleno conhecimento, toda sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. Não posso me empolgar. Toda boa obra, frutificando em toda boa obra. Versículo 11. Fortalecidos com todo poder, em toda perseverança e alegria. Aleluia. Essa é a visão empolgante do todo, do propósito de Deus
de fazer com que Cristo seja tudo em nós. Se você tem Cristo, você não precisa de nada mais. Por isso que a chave do livro é 3:11, que eu já li, mas vamos ler de novo. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ah, amados, viver de modo digno do Senhor. Paulo se sentia prisioneiro de Cristo. Efésios 4:1 ele vai dizer: eu sou prisioneiro no Senhor. Antes, 3:1 ele ia dizer: eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo não se sentia prisioneiro de Roma, amados. Ele era prisioneiro de Cristo. Por isso Paulo fala: olha, eu quero que vocês frutifiquem toda boa obra, cresçam no conhecimento de Deus, sejam fortalecidos com todo o poder, com a força da sua glória e toda a perseverança e paciência, com alegria. Em outras palavras, amados, você segura na cadeira, Paulo está dizendo que a igreja precisa permanecer fiel aos seus valores, independentemente da aprovação popular. Seja qual for a circunstância, você não pode agradar aos homens. Você é chamado para agradar a Deus. O que diz Provérbios 29:25? Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Versículo 12, Paulo conclui a sua oração dizendo: olha, eu dou graças ao Pai, porque Ele capacitou vocês. No original, tornou vocês dignos, aptos de participar da herança dos santos na luz. Nós somos da luz, amados. Nós somos da luz. Aquele que está na luz não anda em trevas, porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Olhe para mim, por favor, nós vivemos em um tempo em que os crentes precisam ter luz, seguir a luz. Seguir a luz. Pode se perder. Não, tem muita gente se perdendo, amados. Tem muita gente que caminhava com a gente que está se perdendo. Tem tanta gente que está aqui que está se perdendo. Deus nos tornou aptos a participarmos da herança dos santos na luz. Por isso, João Renato, 2 verdades de aplicação para a gente terminar nesta noite. Primeiro, não tem PowerPoint, né? Costume. A igreja precisa prevalecer diante das catástrofes. Agora, receba essa palavra. Não tem no PowerPoint, mas é bom. A igreja fiel renasce mais forte das cinzas produzidas pelas tragédias. Vale até a pena repetir, né? Não tem PowerPoint, vamos repetir. A igreja fiel renasce mais forte das cinzas produzidas pelas tragédias. Guarde uma coisa no seu coração. A igreja na Turquia e na Síria sairá desse terremoto mais forte. Mais forte. Mais forte. Pastor, mas são 17 mil mortos, são 50 mil feridos, são milhares de desaparecidos. Eu sei.
Eu sei. Mas agora a comunidade internacional está se mobilizando e as igrejas e agências missionárias para levar socorro. Cristãos estão conseguindo entrar ali. Por mais que haja, repito, uma liberdade religiosa naquele país, mas numa população de 85 milhões, há 170 mil cristãos. Muito pouco. Muito pouco. Aquilo que Paulo disse aos Filipenses me tira o sono. Filipenses 1,12, que eu já citei aqui de cabeça. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Eu estava de férias e ouvindo algumas mensagens de alguns amigos, ouvi uma mensagem do pastor Léo, lá em Mangaratiba, nesse texto. E ele foi feliz porque identificou o sentido dessa palavra progresso do Evangelho. Progresso aqui, amados, é abertura de caminhos. Progresso aqui é aquele mateiro, aquele militar que abre caminhos na mata, na floresta. A obra de Deus, amados, ela avança. Ninguém pode parar o avanço do Evangelho. Os encrenqueiros de Colossos estavam lá inventando modinha, inventando histórias. Mas a igreja permanecia fiel. E Paulo diz o seguinte: olha, eu dou graças porque vocês têm fé, amor e esperança. A segunda e última aplicação é que a igreja que zela pelo seu testemunho, na luta pelo Evangelho, ela o faz porque ela tem uma herança no céu. A herança dos santos na luz. Efésios 1,11, em Cristo fomos também feitos herança. Nós temos uma herança e nós somos uma herança. Vai entender isso? Temos uma herança e somos uma herança. Por quê? Porque tudo, amados, converge para a glória de Deus. E aí me permita terminar com um dado histórico. Essa semana, no dia 6, completou-se, foi segunda-feira, se a minha cabeça não está ruim, completou-se 459 anos que João Calvino pregou seu último sermão. Grande reformador francês que nasceu em 10 de julho de 1509, em Lyon, na França. Ele já estava bem velho, idoso, para ser mais correto, né? Mais gentil, enfermo. Era 6 de fevereiro de 1564. Ele foi transportado para a igreja numa cadeira e pregou com muita dificuldade o seu último sermão. Em 2 de abril, no mesmo ano, ele foi levado pela igreja a última vez, não para pregar mais. Apenas participou da ceia e com a voz trêmula cantou junto com a congregação. Em 28 de abril do mesmo ano, um mês antes de morrer, ele chama os pastores à sua casa. Eu quero terminar a mensagem citando uma
um parágrafo daquilo que ele disse àqueles homens. Ele disse: a respeito da minha doutrina, isso é muito importante, eu passei essa mensagem para muita gente, porque há quem ame mais o Calvino do que o próprio Jesus, então é importante ver o que ele disse, né, aos pastores um mês antes de morrer. A respeito de minha doutrina, ensinei fielmente, e Deus me deu a graça de escrever. Fiz isso do modo mais fiel possível, e nunca corrompi uma só passagem das Escrituras, nem conscientemente as distorci. Quando fui tentado a requintes, resisti à tentação e sempre estudei a simplicidade. Preste atenção, hein? Nunca escrevi nada com ódio de alguém, mas sempre coloquei fielmente diante de mim o que julguei ser a glória de Deus. Em 27 de maio do mesmo ano, 1564, João Calvino foi enterrado em um cemitério comum. Atendendo a seu próprio pedido, não se ergueu nenhuma lápide sobre o lugar de sua sepultura. Sempre me coloquei fielmente naquilo que julguei ser a glória de Deus. Uma igreja valorosa é uma igreja marcante, fé, amor e esperança, e uma igreja valorosa testemunha de modo digno aos seus acerca da herança que temos em Deus, para que de fato tudo que sejamos, falemos, façamos, o que seja tudo para a glória de Deus. Amém? Que vivamos para a glória de Deus. Como Paulo disse, né? Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Abaixa a cabeça. Ore comigo. Deus, que carta, que alerta, diante de uma igreja acossada pelo erro, com gente mal intencionada pervertendo o rebanho, gente demoniada no púlpito, nas classes de escola bíblica dominical, gente que estava pervertendo o evangelho com misticismo, legalismo, imoralidade. Vem o apóstolo Paulo salientar a nova vida que há em Cristo. Começando a sua carta nos 2 primeiros capítulos falando do princípio da nova vida e nos 2 últimos capítulos da prática da nova vida. Obrigado por Paulo nos trazer, através dessa carta, o testemunho desta igreja valorosa. E que sejamos uma igreja valorosa, com as marcas da fé, do amor e da esperança, e do testemunho digno, da frutificação, do conhecimento, da totalidade de Cristo, na revelação plena dele em nós, Cristo sendo tudo para nós.
E como igreja, estejamos cientes, certos, de que somos o povo que está caminhando para o céu. Não queremos conquistar os palácios de Brasília. Queremos povoar os céus. Levando homens e mulheres ao conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus. Que vivamos assim, sem honra própria, sem glória própria, sem promoção própria. Que os homens não olhem para nós, sem antes olhar para o Cristo que está em nós. Leva-nos para os nossos lares com a consciência ardendo. Faça com que os meus irmãos e irmãs que acompanharam remotamente tenham seus corações ardidos para fazer diferença, para a gente participar desse movimento que o Senhor está fazendo no mundo inteiro. Abale as nossas estruturas, Senhor. Tira-nos do comodismo. Que a gente tire o pijaminha e a pantufa dos pés. E a gente possa entrar na guerra, fazendo diferença neste mundo. Que somos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente e diga: Senhor, que eu faça parte de uma igreja valorosa, que eu seja um crente desta igreja.